Oi, pessoal, bem-vindos ao Júris 360 Lab. Obrigada pela companhia para mais essa nossa análise detalhada da jurisprudência. Olá a todos, sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar no informativo 785 do STJ, aquele de 5 de setembro de 2023. É o nosso primeiro bloco e selecionamos 6 julgados que, olha, deram o que falar. Exatamente. Vamos começar então. O primeiro é o RESP 2488, lá do Rio Grande do Sul, julgado pela primeira turma. Ah, esse mistura administrativo, previdenciário e processual civil, né? O tema é aquela questão da reafirmação da DER. Isso mesmo, a data de entrada do requerimento. O ponto aqui é um detalhe, uma nuance da tese geral. E qual foi a sacada do STJ? Pelo que eu entendi, mesmo que a pessoa só complete os requisitos para receber o benefício depois de já ter feito o pedido no INSS, mas antes de entrar na justiça, Uhum. ainda assim o direito pode ser reconhecido. É por aí? O STJ disse o seguinte, olha, não dá para a gente reafirmar a DER, ou seja, não dá para fingir que o pedido foi feito só quando os requisitos foram cumpridos lá na frente. Mas, se tudo aconteceu antes da ação judicial começar, o direito existe sim. Entendi. Mas aí tem uma consequência prática, né? O dinheiro não vem desde a data que a pessoa cumpriu os requisitos. Exato, essa é a diferença. O tribunal ajustou o marco inicial dos efeitos financeiros. Nesse caso, o pagamento começa a contar só a partir da citação válida do INSS no processo. Interessante. É uma forma de equilibrar as coisas. É uma aplicação do tema 995 do próprio STJ, né? Precisamente. E claro, isso não muda a regra básica. Tem que ter o pedido administrativo antes, como manda o tema 350 do STJ. O prévio requerimento continua essencial. Ok, ficou claro. E essa questão de efeitos de decisão me lembra outro julgado, o Aresp 2.122.178, de São Paulo, também da primeira turma. Esse é sobre processual civil puro, né? Ações coletivas. Isso. A discussão era sobre o alcance, a abrangência territorial da decisão. O caso envolvia uma associação de âmbito nacional que processou a União lá na Justiça Federal do Distrito Federal. E aí, a decisão vale para o Brasil todo ou só para o DF? Para o Brasil todo. Foi isso que o STJ decidiu. Para os membros da associação, claro. Nossa, isso é bem relevante, porque geralmente a gente pensa naquela regra do tema 499 do STF, que limita o território do juiz que decidiu, né? Exato. Mas aqui, o STJ fez uma interpretação específica do artigo 2º-A da Lei 9.494/97. Considerou as particularidades. Associação de nível nacional, a ré era a União e o processo corria no DF. Ah, então são essas condições que justificam a abrangência maior. Isso, o tribunal entendeu que, nesse cenário, a ideia da lei era mesmo dar essa eficácia nacional, para tornar a tutela coletiva mais efetiva contra um ente como a União, que atua no país inteiro. Faz sentido, né? Faz todo sentido. Otimiza a prestação jurisdicional. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda na esfera pública. A RESP 2265-805 do Espírito Santo, julgado pela segunda turma. Direito administrativo. Esse é interessante. Trata da possibilidade da administração pública colocar o nome de quem está devendo direto em cadastros tipo Serasa e SPC, Peraí. sem precisar inscrever em dívida ativa antes. Exatamente. Sem precisar da inscrição em dívida ativa. Uau, isso parece assim bem mais ágil para a administração, né? Sem dúvida. O argumento principal foi esse: economia e menor onerosidade. É mais rápido e menos custoso para a administração fazer essa negativação do que seguir todo o caminho da inscrição em dívida ativa e depois entrar com a execução fiscal. Então basta comprovar que a pessoa está devendo por um documento válido e já pode negativar. A certidão de dívida ativa, a CDA, não seria necessária para essa medida específica. Isso. A CDA é um título executivo, fundamental para a execução judicial. Mas para essa negativação administrativa, que é uma medida de cobrança extrajudicial, basta a comprovação clara da inadimplência. É um reforço nos meios de cobrança antes de ir para a justiça. Entendi. Bem pragmático. Agora, voltando um pouco para as ferramentas do processo. A Aresp 222062 do DF, segunda turma de novo, falando sobre pré-questionamento ficto, aquele do artigo 1025 do CPC. Ah, sim.
O pré-questionamento ficto. O STJ basicamente organizou e detalhou os requisitos para ele acontecer. São cumulativos, tem que ter todos. E quais são? Me refresca a memória. Você tem que ter entrado com embargos de declaração lá no tribunal de origem, apontando a omissão. Segundo, no seu recurso especial para o STJ, tem que alegar que o tribunal de origem violou o artigo 1022 do CPC, ou seja, que ele realmente se omitiu. Ok, faz sentido. E o terceiro? A matéria que você diz que foi omitida tem que ter sido de fato levantada nos seus embargos de declaração, tem que ter sido devolvida para análise do tribunal local e, claro, tem que ser relevante para resolver o caso. Ah, então tem que ter alegado nos embargos e a matéria ser importante. É uma sistematização, então, confirmando a súmula 211, mas deixando o passo a passo mais claro. Exatamente. Deixa bem definido o que o advogado precisa fazer para poder usar o artigo 1025. Bom saber. Mudando completamente de área agora. Direito autoral. RESP 2008-122 de São Paulo, terceira turma. Sobre serviço de clipping. Isso, o famoso clipping, que é aquele serviço de monitorar e vender notícias de jornal, revista, site. E aí, pode fazer sem autorização do veículo de imprensa? Não pode. O STJ entendeu que essa prática feita comercialmente e sem autorização viola sim os direitos autorais. E um ponto importante, diz que não se aplicam aquelas limitações ao direito autoral que estão no artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. E por que não se aplicam? Geralmente o artigo 46 permite alguns usos, tipo citação, crítica. Pois é, mas o tribunal usou o chamado teste dos 3 passos, que é um critério internacional lá da Convenção de Berna, e concluiu que o clipping comercial não passa nesse teste. E como funciona esse teste? São 3 perguntas, basicamente. Primeira, esse uso entra em conflito com a exploração normal da obra? Sim, porque o jornal vende notícia, o clipping também. Segunda, causa prejuízo injustificado para o titular do direito? Sim, porque desvia a receita. Ok. Se encaixa em alguma exceção específica da lei, como citação para fins de estudo ou crítica? Não, porque o clipping usa a matéria inteira, ou quase, como o próprio produto que ele vende. Não é um uso secundário, é o uso principal. Entendi. O uso comercial direto foi o ponto-chave, então. Faz sentido economicamente. E para fechar este bloco, um caso bem humano, né? RESP 1962984, também de São Paulo, terceira turma. Planos de saúde e criopreservação de óvulos. Uma questão super delicada, realmente. A decisão foi que o plano de saúde tem sim que custear a criopreservação dos óvulos. Mas atenção, quando isso for uma medida para prevenir a infertilidade que pode ser causada por um tratamento coberto pelo plano. O exemplo clássico é a quimioterapia. Ah, então a chave é a prevenção. Não é cobrir tratamento para infertilidade que já existe, mas sim evitar que ela aconteça por causa de um outro tratamento como o câncer que o plano cobre. Exatamente essa a distinção. O raciocínio foi baseado naquele princípio médico fundamental. Primum non nocere, ou seja, primeiro, não prejudicar. Se o plano cobre a quimioterapia e a quimio sabidamente pode causar infertilidade, então a medida que previne esse dano colateral grave e previsível, a criopreservação, também tem que ser coberta. E essa cobertura da criopreservação vai até quando? Até a alta do tratamento oncológico. A ideia é que a prevenção está ligada à segurança e ao cuidado durante o tratamento principal que é coberto. Nossa, decisões bem impactantes e variadas nesse bloco, hein? Fomos de INSS a direitos autorais e planos de saúde. Pois é. É fascinante ver como o STJ lida com temas tão diferentes, né? Desde a relação do cidadão comum com a Previdência, passando pela forma como a informação circula e é usada comercialmente, até chegar a questões éticas e de saúde super importantes. Cobrimos bastante coisa hoje, mas o informativo 785 ainda tem mais julgados importantes. Com certeza, ainda tem muita coisa para a gente conversar. Então a gente se encontra no próximo bloco para continuar essa análise. Obrigada pela audiência e até lá. Até a próxima. Olá, estamos de volta, né? Dando continuidade aqui na nossa análise do informativo 785 do STJ. Isso aí, vamos pegar os próximos 6 julgados que a gente separou. Tem bastante coisa relevante. Vamos começar então. O primeiro é o RESP 2032-932, lá de São Paulo, terceira turma. Ah, esse é interessante. Direito empresarial, né? Propriedade industrial. Exatamente. A discussão foi sobre usar nome empresarial de concorrente como palavra-chave em link patrocinado, tipo no Google Ads. Isso
pode gerar problema. Pode, geralmente gera, viu? O STJ entendeu que na maioria das vezes isso aí configura concorrência desleal. A tese central é assim. Se você contrata um link patrocinado usando a marca registrada, ou mesmo o nome empresarial de um concorrente direto. Que atua no mesmo ramo, oferecendo coisa parecida. Exatamente. Se essa prática violar as funções da marca ou do nome, tipo gerar confusão no consumidor ou desviar clientela de forma indevida, aí é concorrência desleal. Entendi. É meio que se aproveitar da reputação que o outro construiu, né? Isso. O tribunal chamou de desvio ilícito de clientela, parasitismo. Citou até o artigo 195, incisos 3º e 5º, da Lei de Propriedade Industrial. Faz sentido. Porque é diferente de usar um termo genérico, sei lá, restaurante italiano. Claro, usar o nome específico do concorrente é que pega. Isso exige, assim, muito mais cuidado das empresas no marketing digital, né? Com certeza. O risco de um processo aumenta bastante. Bom, vamos para o próximo. Vamos. RESP 2077-121 de Goiás. Também da terceira turma, mas agora é processo civil. Certo. A situação é: tem um cumprimento de sentença, mas o devedor impugnou uma parte da dívida. Essa parte foi até para a perícia contábil. Uhum. A pergunta é: o credor pode já ir executando a parte que ninguém discutiu? A parte incontroversa? Pode sim, totalmente. O STJ reafirmou isso. É direito do exequente do credor, né? Seguir com a execução da parte não questionada da dívida. Mesmo com a outra parte ainda em discussão, com perícia e tudo. Mesmo assim, inclusive pode pedir penhora de bens sobre essa parte incontroversa. O artigo 525, parágrafo 6º do CPC de 2015, permite isso expressamente. Ah, legal saber. Porque a impugnação, em regra, não tem efeito suspensivo automático, né? Exato. A ideia é essa: não travar tudo por causa de uma discussão só parcial. Permite que o credor já busque receber o que, em princípio, já é devido. Traz mais agilidade para o processo, sem dúvida. Sem prejudicar a análise da parte que ainda está controversa. Isso mesmo. Beleza. Agora, vamos mudar para a quarta turma, RESP 1904-252 do Rio Grande do Sul, Direito Civil na área. Dissolução de sociedade, né? Isso. Dissolução parcial. A questão é: como calcular os haveres do sócio que está saindo se o contrato social for omisso? Qual o critério? Olha, a regra geral que está lá no Código Civil, artigo 1031, e também no CPC, nos artigos 604 a 606, é a seguinte. Qual? A apuração se baseia no valor patrimonial da sociedade. Mas atenção, na data da resolução, ou seja, no dia em que o sócio efetivamente saiu ou foi excluído. E como se apura isso? Através de um balanço específico para isso, que a lei chama de balanço de determinação. Entendi. E o ponto crucial que o STJ destacou aqui foi sobre lucros futuros, né? Exatamente. Esse cálculo do valor patrimonial, para fins de apuração de haveres, não inclui expectativa de lucro futuro. É como tirar uma foto do patrimônio da empresa naquele exato momento. Tipo o que o sócio receberia se a empresa fosse liquidada totalmente naquela data específica. Perfeito. Lucros passados que por acaso não foram distribuídos, aí é outra história, podem entrar na conta. Mas projeção de futuro, para esse cálculo dos haveres, não entra. Ficou claro. Vamos agora para os ARESPs, pronunciando ARSP como o pessoal pede. Isso. O primeiro é o ARSP 1.657.468 de São Paulo, da quarta turma. Direito civil de novo? Contrato de comodato, aquele empréstimo gratuito de um bem, né? Isso. E a dúvida era sobre as despesas. Quem paga o quê? Quem paga, por exemplo, a manutenção, o uso normal da coisa que foi emprestada? O dono, que é o comodante, ou quem está usando de graça, o comodatário? Boa pergunta. E a resposta está no Código Civil, artigo 582. Que diz o quê? Diz que o comodatário, quem recebeu o bem emprestado, é que tem a obrigação de arcar com as despesas comuns, ordinárias de uso e gozo da coisa, e também de conservá-la, claro. Ah, então quem usa paga. Faz sentido, né? Se o empréstimo é gratuito para o dono. Exato. Não seria justo onerar o comodante com as despesas do uso que o outro está fazendo, né? A não ser que ele concorde expressamente em pagar. Senão seria até um enriquecimento sem causa do comodatário, né? Usar de graça e ainda ter despesas pagas pelo dono. Isso. O artigo 884 do Código veda isso, basicamente.
Pegou emprestado de graça, cuida e paga as continhas do uso. Beleza. Próximo ARESP, então. 1.901.349 de Goiás, também quarta turma. Esse mistura civil e processual civil. Ah, esse caso é curioso. Envolve o valor da causa e honorários de sucumbência. Conta aí, qual a situação? A parte entra com ação e atribui um valor bem baixinho para a causa. Talvez para pagar menos custas iniciais, sei lá. Ok. Aí o processo corre, a parte ganha. Na hora de calcular os honorários que a parte perdedora tem que pagar para o advogado vencedor, Aí o advogado vencedor pede para aumentar o valor da causa que ele mesmo tinha informado lá atrás. Só para a base de cálculo dos honorários fica maior. exatamente essa jogada. Mas o STJ, ó, Não gostou, imagino. não mesmo, considerou essa conduta contraditória, uma violação da boa-fé processual. Aplicaram aquela teoria do Tukok, sabe? Sei, aquela que impede alguém de se beneficiar da própria torpeza ou de um comportamento contraditório anterior. Isso aí. É uma questão de lealdade no processo. Mesmo que o juiz possa, em outras situações, corrigir de ofício o valor da causa se estiver muito errado, a parte não pode ela mesma criar a situação inicial e depois querer mudar a regra só para se beneficiar lá no final. Entendido. Coerência processual é fundamental. Bom, para fechar este bloco, o último julgado. ARESP 2102423 do Paraná. Quarta turma, de novo. Processo civil, outra vez. Execução de título extrajudicial. A questão aqui é sobre exibição de documentos. Uma das partes, no caso o executado, foi intimada a apresentar uns documentos importantes, tipo extratos bancários, para comprovar pagamentos ou a evolução da dívida. E não apresentou? Exato. Simplesmente não juntou os documentos. Aí a pergunta, o que acontece? A execução acaba, o título perde a liquidez? Essa era a dúvida, se a falta do documento tornava o título ilíquido automaticamente. E a resposta do STJ foi... Foi que não automaticamente. O artigo 400 do CPC prevê uma consequência para isso. Gera uma presunção de veracidade dos fatos que a parte contrária queria provar com aqueles documentos. Ah, então presume-se que o que a outra parte alegava sobre aqueles documentos é verdade. Isso. Mas olha o detalhe, é uma presunção relativa. Relativa. O que significa? Significa que admite prova em contrário. E mais importante, o juiz vai analisar o conjunto das provas. Se existirem outros elementos nos autos, como os próprios contratos, planilhas, que sejam suficientes para demonstrar a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida, a execução pode seguir normalmente. Entendi. Então a falta do documento não invalida tudo de cara, mas pesa contra quem não o apresentou, né? Cria essa presunção, que pode ser decisiva se não houver outras provas fortes. Exatamente. A execução só seria extinta por iliquidez se sem aqueles documentos realmente ficasse impossível saber o valor devido ou se a dívida era válida. Muito bom. Analisamos então mais 6 decisões importantes do informativo 785 do STJ. Interessante notar, né, como vários desses julgados buscam um equilíbrio. Sim, um equilíbrio entre a eficiência do processo, rapidez e, por outro lado, a proteção da boa-fé, do direito das partes, da lealdade. Pois é, fica até a reflexão. Será que o nosso sistema processual está conseguindo achar esse ponto ideal? É um equilíbrio bem delicado, né? Com certeza. É um desafio constante. Bom, por hoje é isso neste bloco. Nos veremos no próximo. Se o pessoal estiver curtindo, não esquece, deixe o like e inscreva-se no canal. Até a próxima. Olá, chegamos então ao último bloco da nossa análise do informativo 785 do STJ. Vamos continuar nossa exploração, né? Agora a gente foca em 7 julgados e temas finais. Temos honorários para terceiro, consentimento da vítima em medida protetiva. Sim, foro privilegiado também, né? E aquela questão da quebra de sigilo bancário sem fundamentação própria. Isso. E ainda, arquivamento de inquérito de violência doméstica e 2 novos temas repetitivos para fechar. Bastante coisa importante. Com certeza. O objetivo é pegar o essencial de cada um, né? Entender a lógica e o impacto que isso pode ter por aí. Perfeito. Então, começando pelo RESP 1739095, a quarta turma definiu que na exceção de pré-executiva, aquela defesa dentro da execução, né? Exato. Se ela é aceita para tirar um terceiro do processo, os honorários do advogado dessa pessoa têm que ser fixados por equidade.
É isso. Exatamente. A ideia é que o benefício que essa pessoa teve, tipo se livrar da cobrança, é inestimável. Não dá para calcular fácil quanto ela ganhou. Ah, entendi. Porque a execução continua contra o outro devedor, certo? Isso, o valor total da causa não reflete o proveito só daquela pessoa que saiu. Por isso usam um artigo 85, parágrafo 8º do CPC, que fala da equidade, e vale a regra de honorários que está vigente na data da decisão, tá? Interessante essa lógica. Agora olha só, uma decisão que deu o que falar no direito penal. ARSP 233-092. Qual foi a questão aí? A quinta turma entendeu que se o réu se aproxima da vítima, mas com o consentimento dela, mesmo tendo medida protetiva proibindo, a conduta de descumprir a medida não seria crime. Fica atípica. Esse ponto gera bastante debate, né? A visão do STJ, que já vinha de outros casos, foca muito no bem jurídico, Que seria a administração da justiça nesse caso. principalmente. Mas eles entendem que o consentimento da vítima, naquele momento específico, indicaria que não houve uma lesão ou ameaça real à integridade dela. Ah, então afastaria o dolo, a intenção de desobedecer para prejudicar. Tipo isso, tornaria o fato atípico para o crime específico do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Claro que a gente sempre tem que pensar se esse consentimento foi livre, né? É um ponto super delicado. Sem dúvida. Complexo. Mudando agora para processo penal. AGRG no RHC 182.049. Foro por prerrogativa de função, o famoso foro privilegiado. Isso. Se um político, por exemplo, não é reeleito logo em seguida para o mesmo cargo, ele perde o foro para crimes do mandato anterior. Houve uma interrupção. Exatamente. A palavra-chave é continuidade. Tem que ser mandatos seguidos, sem pausa. Se teve um intervalo, mesmo que depois a pessoa volte para o mesmo cargo, o Tribunal Superior não continua competente para julgar os atos lá do mandato antigo. Acabou o mandato sem reeleição direta, acabou o foro para aqueles fatos. Entendido. Continuidade é essencial. Agora um alerta importante da sexta turma sobre quebra de sigilo bancário. Ah, essa é crucial. Uma decisão que autoriza a quebra, mas só tipo concorda com o parecer do Ministério Público, usando a tal fundamentação per relationem. Sem acrescentar nada do próprio juiz. Isso é nula. É nula, sim? O STJ bateu firme nisso. Não basta o juiz dizer concordo ou defiro como pediu o MP. Ele tem que mostrar, mesmo que rapidinho, por que ele se convenceu. Quais os fatos, qual o direito que justifica invadir o sigilo. Precisa ter a assinatura intelectual do juiz ali, né? Exato. Não pode ser só um carimbo. Tem que ter análise dele validando a medida. Fundamental essa garantia. E falando em garantias, um caso bem sensível. RMS 70338, sobre violência doméstica. Esse é importante mesmo. Processo penal e direitos humanos. A sexta turma destacou que o arquivamento de inquérito nesses casos precisa, olha só, respeitar a devida diligência na investigação e o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Exato. Não dá para simplesmente ignorar a palavra da vítima, ainda mais quando tem outros indícios, como um laudo pericial, por exemplo. Arquivar rápido demais, sem investigar o básico, é problemático. Muito. O STJ viu isso como uma violação do direito da vítima à proteção da justiça, que está em tratados internacionais que o Brasil assinou, como a Convenção de Belém do Pará. A Corte Interamericana já até deu uns puxões de orelha no Brasil por falhas assim. Nossa, e por isso coube mandado de segurança nesse caso? Excepcionalmente, sim, para proteger esse direito líquido e certo da vítima a ter uma investigação séria. Uma decisão de impacto. E para a gente fechando, temos dois temas que foram afetados para julgamento repetitivo. O tema 1212, na segunda sessão. Sobre cooperativas médicas, né? Isso. Podem exigir processo seletivo, talvez com limite de vagas, para aceitar novos médicos cooperados. Aí a briga é entre a autonomia da cooperativa para se organizar e o direito do médico de entrar no mercado via cooperativa, né? O que o STJ decidir vai mexer bastante com elas. Com certeza. E o outro é o tema 1213, na primeira sessão, sobre improbidade administrativa. Isso também é quente. A questão é, a responsabilidade dos envolvidos é solidária desde o começo. Quer dizer,
pode bloquear todo o valor desviado de um só deles antes mesmo de definir a conta exata de cada um no fim do processo. Isso. Define como vão funcionar as medidas cautelares para garantir que o dinheiro público volte. Se for solidário desde o início, agiliza a recuperação, mas, por outro lado, complica muito a defesa de quem está sendo acusado, né? Analisando esse bloco todo, fica bem claro esse esforço do STJ em tentar equilibrar coisas que às vezes parecem opostas, né? Como assim? De um lado, tentar ser eficiente, criar regras claras, como nos honorários ou no foro privilegiado. Do outro, proteger direitos fundamentais, olhar para quem é vulnerável, como nos casos do sigilo bancário e da violência doméstica. É quase um cabo de guerra, né? Entre a regra fria e a justiça do caso concreto. Excelente síntese. E isso nos leva a pensar, né, até que ponto essa busca, que é legítima por padronizar, por ter eficiência, como a gente vê nos temas repetitivos e nessas regras, consegue conviver bem com a necessidade, que é indispensável, de olhar cada caso com sensibilidade, de forma individualizada, para proteger direitos tão fundamentais. Fica a reflexão. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil. Se o pessoal gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab, né? E deixar aquele like. Isso aí ajuda bastante a gente. Agradecemos demais a companhia de todas e todos e até a próxima.